Olá, bom dia. Nós vamos falar de mais algumas das afecções que podem acontecer na mulher, né? Algumas doenças e que com seus tratamentos que podem acontecer na mulher durante seu período fértil, ok? Então nós vamos falar de mais algumas patologias ginecológicas antes de entrar nos cânceres também. Nós vamos entrar no câncer de mama e no câncer de útero, colo de útero, ovário, vagina, vulva, ok? Então, quando a gente fala de algumas patologias, eu não posso deixar de, a gente falou das leucorreias, agora a gente vai falar das síndromes ovarianas, né? A síndrome do ovário policístico, que a gente chama de SOP. Então, síndrome do ovário policístico, o que que significa? É um distúrbio endócrino que altera os níveis hormonais, né? Então, geralmente ele acontece na liberação de LH e FSH, ocorrendo a formação assim, de muitos cistos ovarianos, aumentando a produção de estrógeno, desregulando essa produção de estrógeno e progesterona. Muito pelo contrário, essas mulheres têm uma produção de testosterona um pouco maior do que o normal, e assim os seus níveis de estrógeno e progesterona estão abaixo do que esperado. Então, ela aumenta o tamanho do ovário, aumenta a formação de cisto, com isso eu tenho uma alta produção de testosterona, uma menstruação irregular. Vamos ver como que isso acontece? Então, o que que a gente vai ter? Um ovário normal, ele vai ter a produção dos folículos para a liberação de um óvulo a cada mês. No ovário policístico, eu tenho vários folículos estimulados, porém eles não são liberados. Com isso, eu não tenho ovulação. Com isso, eu tenho menstruação irregular. Com isso, eu tenho uma produção de testosterona maior. Qual que é a causa? Geralmente a origem é genética. Ela pode produzir também por conta do corpo ter uma resistência à insulina no organismo. Então, geralmente, essas mulheres que têm ovário policístico podem ter obesidade associada, tá? Então, tá aqui outro exemplo mostrando um ovário normal, que tem a maturação do folículo, né? E assim a liberação do óvulo. Aqui eu tenho vários folículos estimulados, então eu vou ter um ovário rugoso, porém eu não tenho óvulo sendo liberado, tá? Aqui uma imagem que vocês possam ver, ó. Então, trompa direita, aqui o ovário, ó, um ovário cheio de cisto, né? Eu posso ter um cisto único, esse cisto também pode se romper, e aí eu tenho uma hemorragia, às vezes, interna, a paciente precisa ir para cirurgia, é uma urgência, né? Em ginecologia, e aqui eu tenho dois ovários bem aumentados, né? Ovários policísticos. Quais são os sintomas, sinais e sintomas que a mulher tem? Então, ela tem ausência ou deficiência de ovulação, ela pode ter acne em grande quantidade, aumento de pelos, de pilosidades no rosto, né? Pensem que isso tudo é por aumento da testosterona, atraso menstrual, aumento de pelos, né? Obesidade, acne. Diagnóstico. Geralmente se faz o diagnóstico com exame clínico e também com ultrassom e exames laboratoriais, né? Faz exame de ultrassom, ele pode ser tanto via abdominal quanto via transvaginal, né? Através da vagina. E a coleta de hormônios, estrógeno, progesterona, testosterona, dosagem de hormônios, né? O, tra o tratamento. O tratamento se faz com anticoncepcional para que eu regule e amenize, né, essas alterações de liberação hormonal. Posso fazer cirurgia, às vezes para retirada desse ovário policísticos. Faço uso de antidiabetogênicos, então faço uso de medicamentos que ajudem a diminuir a glicemia e a resistência à insulina. Dieta, né? Então essas pessoas elas têm que fazer atividade física porque isso faz com que eu diminua a resistência à insulina e essas pacientes possam ovular normalmente. E indução de ovulação através do citrato de clomifeno, né? Alguns remédios podem fazer estimular a ovulação. Então falamos da síndrome do ovário policístico. Hoje agora a gente vai falar da endometriose. A endometriose, o que é endométrio? Lembra que a gente tinha o endométrio, que é aquele que cresce, que fica cheio de um tecido muito vascularizado no útero, que fica cheio, né, de vasos sanguíneos, fofinho para receber o feto.
Endometriose é quando eu tenho a presença desse tecido fora da cavidade uterina, isto é, em outros órgãos, como trompas, aqui a gente está vendo, ovários, intestino, bexiga. E o que essa paciente vai sentir, né? Isso é crônico, muitas vezes, ela é patológica, está presente em 10% de mulheres na idade fértil, pode acontecer desde o climatério da adolescência, desde a adolescência até o climatério, pode ter infertilidade em cerca de 10 a 15% dos casais e estima-se de que a endometriose possa afetar 40 a 50% de mulheres com infertilidade. Então, aqui a gente está vendo o crescimento do endométrio fora da cavidade uterina. Então, o que acontece? O endométrio é um tecido que reveste, né, o útero. No período fértil, os hormônios estimulam que haja o crescimento dessa camada para que ocorra a fecundação e nidação. Se a gravidez não acontece, o endométrio descama e a gente tem aquilo que a gente chama de menstruação. Né? Em casos em que o endométrio, né, células começam a crescer fora do útero, vão migrar para ovários, intestino, fora eles vão provocar dor, sangramento e inflamação fora da cavidade uterina, tá? Então, aí a gente vai ter o quê? Sangue menstrual localizado fora do tecido uterino, refluxo né, de sangue menstrual para as trompas, por exemplo. Ovários, ou aqui a gente está vendo tecido endometrial fora do tecido uterino. Quais os sinais e sintomas? As menstruações são geralmente muito dolorosas, dor no baixo ventre, dores e cólicas intensas durante a menstruação, pode ter dispareunia, que é dor durante o ato ou pós-relação sexual, sangramento durante o ato sexual, se tiver endométrio na vagina, no colo do útero, né? Sinais e sintomas intestinais de endometriose. Movimentos intestinais dolorosos, prisão de ventre, diarreia, cólicas, dor retal, sangramento retal. Então, são indicativos de que há crescimento do endométrio no intestino. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de um exame clínico ginecológico, exames de ultrassom, ressonância, né? Laparoscopia, quando eu introduzo uma câmera e visualizo, né, dentro do abdômen, dosagem de marcadores, principalmente marcadores marcadores sanguíneos, que aumentam a presença até marcadores tumorais, tá? Porque aí indica que a endometriose não deixa de ser um crescimento tumoral de um tecido reconhecido pelo corpo, mas fora das estruturas que deveriam estar, tá? Como se faz o tratamento? Então, tem a queixa, geralmente a queixa é de dor, de infertilidade, dor intensa durante as menstruações. Eu posso fazer o tratamento farmacológico ou cirúrgico, vai depender de cada mulher, né? A dor, ela é tratada geralmente com analgésicos, anti-inflamatórios e drogas que atrofiem, diminuam o sangramento, tá? Porque quanto mais eu diminuir o sangramento, menos dor, menos sangramento pélvico essa mulher vai ter. Cirúrgica, através da videolaparoscopia, então o médico introduz uma câmera no abdômen, ele observa aonde há tecido endometrial e faz o quê? Faz o pinçamento desses tecidos, ele faz cauterização desses tecidos, tá? Se a paciente não tem, né, que tem um crescimento endometrial, é necessário a retirada do útero, a gente tem que pensar sempre na infertilidade, na idade, se a pessoa está na idade fértil, se ela quer ter filhos, né? Então, às vezes, o tratamento inicialmente é conservador, até que essa mulher consiga ter filhos, para depois fazer um tratamento mais agressivo. Vamos falar da última doença agora, que é o mioma, né? O mioma uterino. O mioma, o que é? Né? Leiomioma uterino é um tumor também benigno, composto basicamente de músculo uterino, que cresce fora do útero também, mas em formato, na medida que o órgão se desenvolve. Ele costuma ficar estável durante anos e pode crescer. Então, o mioma, geralmente, eles devem ser retirados, principalmente se a mulher quer engravidar, né? Ou, às vezes, eles ficam estáveis durante muito tempo e, às vezes, no período que a mulher entra na menopausa,
pode haver sangramentos e aí a necessidade da retirada. Então, aqui a gente está vendo vários tipos de mioma. Eu estou vendo aqui um útero, eu tenho mioma fora do útero, eu tenho mioma dentro da musculatura do útero, eu tenho um mioma aqui na parede vaginal, tá? Saindo do útero em apêndice, tá? Então, a gente tem vários tipos de mioma. A gente vai ver alguns deles, né? Os miomas, eles podem ser desde muito pequenos até, às vezes, ficar do tamanho do útero, ou às vezes maior que o útero, tá? E não é o tamanho que faz sua retirada, mas sim os sintomas. É claro, se imagine que uma mulher que tem um mioma desse tamanho, ela vai ter muita dificuldade em engravidar. Quais os sintomas que ela refere? Sangramento menstrual, geralmente um sangramento menstrual que vai piorando com fluxos intensos, com sangramentos excessivos, sangramentos mensais atípicos fora do período menstrual, dor durante as relações, micção frequente, porque a gente não pode esquecer que o útero e a bexiga estão muito próximos. Se eu tenho um crescimento no tamanho do útero, o que vai acontecer? Eu vou ter um aperto na bexiga e a pessoa vai querer ir ao banheiro com frequência. Dependendo do mioma, os sintomas podem diferenciar, né? Os miomas maiores podem provocar sangramentos mais intensos, fluxos intensos. Vamos falar de cada um deles agora. Mioma subseroso. Então, aqui eu estou vendo um útero, né? Aqui os ovários, e o mioma subseroso aqui, ele fora do corpo do útero. O mioma submucoso, ele está dentro da mucosa uterina, e o mioma intramural, ele está onde? Né? Entre as camadas musculares do útero, tá? Alguns crescem rapidamente, outros ficam do mesmo tamanho, podem até desaparecer, às vezes dependendo se durante a menopausa ele pode diminuir o tamanho, né, por conta da diminuição de hormônios. Eles variam entre subserosos, na porção externa do útero, pediculados, quando eles estão ligados, eles podem estar pendurados, por exemplo, na vagina, mas ligados à mucosa uterina. Intramurais, quando eles estão dentro da parede uterina, e submucosos, quando eles estão na parte mais profunda do útero. Eles podem estar totalmente dentro da cavidade uterina, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? O pediculado, o intramural, quando ele está na camada do útero, o submucoso, quando ele está, né? E o subseroso. Os miomas, eles podem acontecer em diversas regiões do útero. A mulher pode ter mais de um mioma, né? Então, tudo isso influencia no tamanho ou na forma do tratamento que ela vai fazer. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é feito por ultrassom, né? Se necessário, se faz hemograma para saber se há anemia ou não na mulher, esteroscopia ou esterossalpingografia, né? Nós vamos falar de cada um desses exames. A esterossalpingografia, ele é um exame ginecológico como um raio-x contrastado. Então, se insere um catéter na vagina, passa pelo colo do útero e aqui eu insiro o quê? Contraste. E aí eu vou fazendo raio-x para verificar as possibilidades de anomalias uterinas, principalmente se há estreitamento, quando eu quero ter, para entender qual é o motivo da infertilidade feminina. Diferente da esteroscopia, em que eu coloco uma câmera e faço a visualização no momento. Então, aqui o médico consegue ver, avaliar as medidas uterinas, avaliar se há patologia, se há mioma, se há estreitamentos, com visualização em loco no momento. Qual que é o tratamento? O tratamento ele vai depender do sintoma, mas pode ser cirúrgico ou medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele visa que ele tem como objetivo diminuir as cólicas, diminuir a intensidade dos fluxos menstruais, né? E que medicamentos são usados? Geralmente anti-inflamatórios, remédios para diminuir o sangramento, que é antifibrinolíticos, e hormonais, como as pílulas anticoncepcionais. É importante saber se a mulher está na idade fértil, porque muitas vezes pode ser optado pela histerectomia, pela retirada do útero, mas a gente sempre precisa pensar que geralmente o tratamento é conservador se a mulher tiver em idade fértil, em idade reprodutiva, que queira ter filhos, tá? Então, aqui estou mostrando para vocês uma cirurgia de uma retirada de um mioma com histerectomia, retirada do útero, né?
Muitas vezes, se o tamanho do mioma é tão grande, às vezes tem que fazer a retirada completa. É isso, gente. Essa é a aula que vai ser disponibilizada para vocês e a gente vai finalizar as doenças, né, durante essa semana, para que a gente vai falar ainda de câncer de colo de mama e de útero, para na semana que vem a gente já começar a falar da evolução da gravidez, o diagnóstico da gravidez, os tipos de parto, a assistência do parto, o que pode dar errado, para depois a gente já começar a entrar na saúde da criança, tá bom? Um beijão. Espero que vocês tenham gostado.